Bem-vindo ao podcast Conexão com Irlan Mello. Eu sou Irlan Mello, estou hoje aqui com o reverendo Caetano, que é da Igreja Presbiteriana da Graça, pastor, também presidente do Presbitério Centenário, e nós vamos bater um papo aqui sobre o Evangelho, sobre pastorear, sobre vários temas referentes à Palavra de Deus, mas eu quero te convidar, antes de mais nada, a nos seguir nas redes sociais. Vai lá no Instagram, @irlan.melo, e começa a bater um papo comigo nas redes sociais, manda uma mensagem, vamos conversar sobre o programa, sobre diversos outros assuntos, nós estamos ali para servir. Pastor, uma honra tê-lo aqui, e eu sei que a agenda é muito concorrida, mas o senhor tirou esse tempinho para estar aqui, então, em primeiro lugar, eu quero te agradecer a presença. Muito obrigado, eu que agradeço, Irlan. Poder ter a honra de poder estar com você aqui nesse programa, né, que a gente sabe que tem uma audiência muito grande, né, principalmente entre os evangélicos, né, e também o público não evangélico, e poder a gente compartilhar um pouco da nossa jornada, do nosso trabalho. E a agenda não é tão cheia assim, não. Reverendo, olha, como que foi a sua conversão? Como é que é a sua história de vida? Conta pra gente aí, para essas pessoas que estão nos acompanhando, como é que foi a sua trajetória? Bom, eu sou o famoso filho de crente, né? Filho de crente é crentinho? Não, filho de crente é bênção, herança do Senhor, né? Amém. Mas eu nasci na igreja presbiteriana, né? Eu falo que literalmente, né, que com 6 meses de idade, meus pais foram morar na igreja, foram zeladores da igreja, né? E a vida toda não, mas um tempo eles moraram na igreja e ali foi criado ali, né? Mas eu fui, assim, doutrinado, né? Criado na Igreja Presbiteriana do Brasil desde sempre, né? Na adolescência eu tive um tempo na Igreja Batista Getsemane por um período de 3 anos, mas logo retornei para a Igreja Presbiteriana do Brasil, na qual faço parte até hoje, né? Minha conversão, ela se dá quando eu estava na adolescência e ouvindo uma mensagem do reverendo Marcelo Gualberto, presidente da Mocidade para Cristo, né? Num culto desse de jovens e reunião de jovens, né? E aí o pastor fez aquele famoso apelo, né? Na igreja presbiteriana é meio complicado falar um pouquinho de apelo, né? Mas acontece. Aham. Mas aquela noite foi muito importante para mim. Aos 16 anos de idade, eu entendi que, mais do que ser filho de crente, eu precisava ter um relacionamento mais íntimo com Cristo. E Jesus falou muito forte no meu coração. E ali comecei o meu ministério, né? Que, na verdade, o Senhor me chamou primeiramente para ser ministro de louvor. E fui ministro de louvor na Igreja Presbiteriana Céu Azul, no bairro Céu Azul. Eu cheguei lá aos 17 anos de idade, né? Meu pai era o presidente da congregação lá na época. E comecei a ministrar louvor. E ali Deus começou a falar muito forte no meu coração sobre liderança, né? Sobre estar à frente, criar um ministério. Na época a gente não tinha tanta facilidade como tem hoje, né? A gente vai aprender sobre ministério de louvor. Hoje você entra no YouTube, entra na internet, tem infinidade de coisas. Então, mas ali Deus começou a falar muito forte no meu coração sobre o que é louvor, o que é adoração, o que é servi-lo, né? E então comecei o meu ministério basicamente ali, né? E depois, aos 27 anos, já casado, né? Casado com a Cris, né? Cristiane. Casei lá também, foi lá que eu conheci a minha esposa. E Deus me chamou para o ministério pastoral, né? Já estou aí há 22 anos já no ministério pastoral, né? Mas foi um tempo muito abençoado de lá até aqui. Agora, voltando um pouco, pastor, o seu pai era o pastor lá na Presbiteriana do Céu Azul? Não, na verdade... Mas ele era pastor? Não, na verdade, meu pai é presbítero. Presbítero. Né? Ele foi vir a ser pastor já depois de um bom tempo, né? Mas nessa época, quando ele entrou no ministério pastoral, você estava com que idade? Não, olha para você ver, a história do meu pai foi ordenado pastor depois que eu fui ordenado pastor. Sim. Antes ele era evangelista. Entendi. Ele era evangelista. Mas depois que ele foi para Brasília como evangelista, isso no ano de 95, lá na necessidade do campo, né? Não tinha pastores para ministrar ceia, para dar os atos pastorais. Então o presbitério aqui, do qual eu sou presidente, na época eu era só era um pastor, não ocupava cargo na liderança, mas o presbitério
vendo o trabalho dele, reconheceu o ministério dele e ordenou o pastor. Entendi. Né? Ele tinha formação pelo Seminário Bíblico Mineiro, né? E assim o ordenou. Né? Mas quando eu fui para a Igreja Presbiteriana do Céu Azul, aos 16 para 17 anos, antes eu pertencia à 9ª Igreja Presbiteriana, da qual meu pai era presbítero. Uhum. E lá era uma congregação. Então, era o início de um trabalho, né? Bem incipiente ainda. E ele me convidou para fazer parte desse ministério lá, né? Então, o presidente era o evangelista, né? O famoso evangelista, né? E aí eu te pergunto assim, a sua trajetória foi dentro da igreja. Hoje, você disse, né? Sou casado com a Cris, tem quantos filhos? Sim, tem a Amanda, né? Com 23 anos. Amanda e o Felipe, de 11 anos. Né? E eles estão caminhando contigo na igreja. Seguindo o caminho. Qual que é a importância de termos os nossos filhos na igreja conosco? Olha, essa talvez seja uma das coisas mais preciosas que nós devemos cuidar hoje, né? Desse assunto que se trata dos nossos filhos. Acho que a importância da igreja na próxima geração. Eu tenho sempre dito isso na minha igreja, do cuidado da próxima geração. Né? E, assim, dentro da igreja presbiteriana, nós já temos essa preocupação de reconhecer os nossos filhos como herança do Senhor, como filhos da promessa. Né? Doutrinariamente, nós carregamos isso. Inclusive, temos até a prática do batismo, né, infantil, justamente para nesse entendimento que os nossos filhos são do Senhor. Então, nós trabalhamos muito forte isso na mente dos nossos filhos, né? Não só dos filhos dos pastores, mas também dos filhos dos líderes, dos membros da igreja, que eles são filhos da promessa. Então, eles já, desde então, começam a se envolver nos trabalhos. Né? Minha filha está no Ministério do Louvor, meu filho também entrou no Ministério do Louvor, ela trabalha lá, a Amanda trabalha na área da comunicação da igreja, né? Que é a área dela, profissional dela, né? Trabalha nessa área também. Então, a ideia de servir faz parte dos filhos, né? Eles não precisam ser mais velhos ou precisam estar adultos para tomar uma decisão de servir o Senhor. Né? Eu acho que na infância nós já podemos ter isso. Né? E eu lembro, assim, na minha infância, de acompanhar minha mãe, de acompanhar os meus pais, né? em trabalhos. Né? E já na adolescência, já aprendi a tocar violão com 12 anos, né? Então, já na adolescência ali, já começar a servir o Senhor através dos dons e talentos. Né? E nesse interim, quando que veio a sua convicção do chamado ministerial? Sim, minha mãe insistia muito comigo, sabe? Mas eu tinha um conceito de que... Vocês são quantos irmãos? Nós somos 5 irmãos. Eu sou o segundo, tenho uma irmã mais velha, tenho um irmão mais novo do que eu, mais 2 irmãs mais novas. Hoje estão todos envolvidos na igreja, né? Todos servindo ao Senhor. Mas minha mãe sempre falava comigo, né? Meu filho, eu vejo que você tem chamado e tal, mas eu não entendia assim, porque eu entendia que o meu ministério é o ministério de louvor. Eu entendia que a minha liderança era uma liderança voltada mais para o louvor e adoração. E eu também tinha uma dificuldade de entender, assim, vendo a luta do pastor, vendo assim o ministério pastoral, a dificuldade que é. Eu não me via, sinceramente, não me via assim. E eu tinha uma resistência muito grande. Até depois de casado, eu tinha uma resistência com relação a ser pastor. Então, eu fui presbítero, né? Da igreja presbiteriana, eu estava bem como presbítero. Quer dizer, na igreja presbiteriana... E no louvor. Na igreja presbiteriana, o presbítero ele ocupa a função pastoral, mas ele não tem diretamente o ministério pastoral. Né? Eu estava satisfeito ali, mas Deus tem os seus planos, né? Eu trabalhava nessa época com seguros, trabalhava numa empresa de investigação de seguros, né? De acidentes e tal. Eu trabalhava viajando muito. E aquilo me constrangia muito, por estar ausente dos trabalhos da igreja, por não poder participar durante a semana. E toda vez que eu viajava ali, escutando as músicas no carro, o Espírito Santo falava muito forte ao meu coração. E um dia, eu voltando de uma viagem, resolvi parar no escritório de um amigo meu, também pastor, hoje pastor, reverendo Lélio, da Igreja Presbiteriana da Floresta, aqui em Belo Horizonte. E eu fui visitá-lo, ele era dono de uma agência de publicidade também,
chama Ictus Publicidade. Eu entrei no escritório dele e ele disse assim para mim, assim, quando você entrou ali, Deus falou muito forte comigo que você é a pessoa que vai me acompanhar no seminário. Eu olho para Deus falar isso e falo, Deus falou para um presbiteriano, é complicado, né? É ele mesmo que falou, né? Eu ri nessa hora, igual Sara. Igual Sara. Sinceramente, eu duvidei. Uhum. Eu duvidei. Eu disse, se falou contigo, vai falar comigo também, né? Mas eu saí daquela... Depois a gente conversou bastante, eu saí dali, mas saí com aquela informação dentro do meu coração. Uhum. Passamos a orar e Deus conduziu, né? E hoje estamos aí, né? Fizemos a prova juntos. E lembro que ele disse que nós estaríamos juntos, tanto no seminário, né? Tanto no ministério. E nós passamos 4 anos juntos no seminário, depois mais 8 anos pastoreando no mesmo presbitério do qual nós estamos hoje. Uhum. Então foram 12 anos de uma caminhada junto. E hoje é meu amigo, né? Uma jornada muito longa. Dentro desse tempo de início, né? Você disse que com 12 anos já começava a servir a Deus no louvor e tudo. Qual o maior desafio da juventude hoje para servir a Deus? Até porque você passou por essa fase, hoje não tão jovem assim, mas tem dentro de casa jovens e tudo, e na igreja também. Qual é o maior desafio dessa juventude hoje para servir a Deus? Olha, sempre foi um desafio. Sempre foi um desafio. Acho que nós vivemos realidades diferentes, né? Na minha geração, o desafio era, talvez, falta dos recursos. Nós tínhamos poucos recursos para fazer qualquer coisa que nós gostaríamos de fazer. Então, as ações da igreja eram sempre muito limitadas, né? E a gente olhava, às vezes, para as pessoas do mundo, né? Entre aspas, de fora, e via algumas coisas acontecendo. E eu percebo que hoje, o grande desafio hoje dessa geração é que uma geração que tem tudo. E que tem tudo. E talvez esse fato de ter tudo com muita facilidade não dá a eles assim um compromisso mesmo, de fato, de verdade. Uhum. Então, eu sei que nós estamos numa cidade que tem megas igrejas muito grandes, com muitos jovens, mas a gente percebe um movimento muito grande, mas uma profundidade pequena. Eu percebo que há um movimento muito grande de jovens hoje, e louvado seja Deus por isso, mas também percebo uma falta de compromisso, e eu percebo que esse seja o grande desafio dos jovens hoje. Sim. Ter um compromisso real, profundo, apesar do entretenimento, do espetáculo, das luzes. Né? Então, a gente tem igrejas que hoje se tornaram assim, um lugar fantástico, né? Igrejas aqui na nossa cidade, e louvado seja Deus por isso. Sim. Mas isso não gera compromisso. O que gera compromisso é justamente essa relação de conhecimento, intimidade com Deus, com a palavra de Deus, né? De entender de fato. E eu vim perceber isso, né? E percebo isso. Então, tanto da pequena igreja quanto da grande igreja, o desafio do jovem é justamente isso. Se estou na pequena igreja, tenho um compromisso com o Senhor, apesar dela ser pequena. Uhum. Se estou na grande, tenho um compromisso com Deus, apesar do espetáculo. Sim. E o senhor está falando uma coisa que é importante também, né? É claro que o culto, muitas vezes, mudou do que era 20, 30 anos atrás, mas a questão é, onde está a prioridade da palavra de Deus no culto? Se a palavra de Deus, se o momento da liturgia da palavra de Deus, onde vai se pregar a palavra de Deus, ela tem essa possibilidade de realmente transformar, porque se você tem um culto onde a palavra fica por último e esse tempo é um tempo muito reduzido, porque tem várias e várias outras coisas acontecendo, nós corremos o risco de formarmos cristãos sem profundidade. Sim. Que é exatamente o que o senhor está falando, né? Uma responsabilidade com a formação dessa juventude. Isso faz diferença, né, pastor? Sim, a Bíblia, né, o salmista diz assim, no Salmo 119, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Se observando a palavra.
Então, assim, eu sou de uma geração, em 1990, que viu os ministérios explodir aqui na cidade, de louvor e adoração. Né? A gente viu, assim, essa abertura da igreja. Como eu disse, quando eu comecei o Ministério do Louvor, a igreja ainda era muito fechada, principalmente a minha denominação, Sim. bem conservadora. Então, a música era conhecida apenas nos conjuntos corais e tudo. Então, isso houve um avanço, a gente viu o tanto de instrumento que entrou para dentro do culto, mas a gente começou a perceber que o culto passou a ser dividido, o momento do louvor, o momento da palavra. O que mais me preocupa hoje é que essa divisão hoje já não é mais prioridade à palavra. Então, a palavra hoje se tornou uma parte do culto e talvez não a mais importante. Sim. E essa é a preocupação, né? Porque o que nós temos de revelação de Deus, nós temos nas nossas mãos, que é a palavra de Deus. E essa é mais importante para nós. Né? Não quer dizer que a pregação em si seja o centro de tudo, mas a palavra de Deus é envolvida em todos os aspectos do culto. Sim. Então, é isso que é o mais importante. Né? Desde a abertura do culto até o encerramento do culto, as pessoas que entrar ali têm o contato com a palavra de Deus, né? Que é o que transforma, que é o Espírito Santo vai usar, Sim. é a palavra dele mesmo. Né? Então, entendo que, através da pregação, através das músicas, as músicas precisam retornar. Porque muitas vezes hoje a gente percebe que as músicas mexem muito com o nosso emocional, mas quando a gente vai olhar a letra, está muito distante da palavra. Sim. E muitas vezes estamos cantando heresias. Sim. Né? E às vezes são bonitas, são emocionantes. A galera coloca uma timbragem legal, né? Acordes emocionantes, mas não tem o que sustenta. Esse é... Bom, eu percebo que o senhor tem um vasto currículo educacional, né? O senhor tem vários e vários dentro do seu tempo aí de aluno, né? Sim. Com vários e vários. Qual que é a importância dos estudos na vida das pessoas? Isso é uma coisa que eu gosto muito, né? Estudar é algo que, assim, demorei a aprender a estudar. Né? Eu disse que eu aprendi a estudar quando eu fui para o seminário. Certo. O resto foi tocado assim, né? Atrás foi muito tocado. Mas quando eu cheguei no seminário, eu aprendi, descobri a leitura, que eu não tinha, e descobri que quanto mais nós pensamos, quanto mais nós colocamos a nossa mente para pensar, mais nós somos assim usados por Deus. E entendo que a sabedoria é algo que o Senhor diz, peça que eu vou dar. Né? Mas o Senhor não disse que Ele vai dar para a gente assim, abra sua mente que eu vou enfiar. Já aconteceu casos assim. Mas entendo que o dar de Deus também pode ser através dos estudos. Pode ser através da nossa busca pelos estudos. Porque Deus nos deu muitas pessoas hábeis, capazes de transmitir o conhecimento. Né? E nós que somos formadores de opinião, pastores, né, líderes, quando nós abrimos a nossa boca, nós temos uma responsabilidade muito grande. Né? Eu fui professor na Faculdade Batista em Brasília durante 3 anos, e um pastor presbiteriano dar aula na Faculdade Batista era um grande desafio, né? E tinha muitas perguntas. E eu tinha assim, o compromisso de entregar para os meus alunos, mais do que simplesmente uma informação, mas uma teologia viva, certo. Um conhecimento. Né? Então, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, saí de lá assim, deixando saudades, né? Tanto meu coração ficou lá, quanto eles, até hoje, alunos meus me procuram. Né? Então, assim, essa entrega ao conhecimento, eu acho que faz parte da igreja. A igreja, ela é um centro de formação. Então, o líder, ele tem que estudar. Eu costumo dizer, pastor, que aquelas pessoas que não nasceram num berço de ouro, uma das formas que ela tem, e a melhor de todas, para ela ter uma ascendência profissional, da sua vida pessoal, é através do estudo. Sim. Né? O meu pai é um grande exemplo para mim. Ele veio do interior, chegou aqui, conseguiu um emprego, mas queria crescer na vida e não tinha muitas oportunidades. Ele conseguiu, todo final de semana ele ia para Divinópolis.
faculdade do final, FADOM, Faculdade de Direito do Oeste de Minas, que era aos finais de semana. Então ele ia na sexta-feira à noite, estudava sexta à noite, sábado de manhã, voltava, quer dizer, para se formar no curso de Direito e depois chegar a se graduar, e é um exemplo, né? Ou seja, ele poderia ter continuado com aquilo que foi preparado para ele, né? Minha esposa, ela é a primeira pessoa da família dela que tem um curso superior. A partir do momento que ela conseguiu o curso superior na área da enfermagem, outros primos e pessoas da família dele também viram essa possibilidade. Agora, o senhor disse também que é professor. Há possibilidade de o senhor fazer uma analogia entre ser professor e ser pastor? Tem algumas similaridades? Sim, até porque a pedagogia, né, ela, assim, é claro que hoje os conceitos pedagógicos estão um pouco contaminados com algumas ideologias, mas a gente sabe que a importância da formação, né, daqueles que vão nos suceder, o professor ele tem essa incumbência, né, dada pelo Estado, dada pela Prefeitura, e também a igreja, né? A formação da sociedade passa pela igreja. Então, se nós vamos entregar bons cidadãos para a sociedade, a igreja, o professor da escola bíblica dominical é tão importante quanto a professora do ensino fundamental. Sim. Se o professor ele gasta 1 hora na escola bíblica, ali numa célula, num pequeno grupo, num discipulado, ele gasta aquela hora, ela é tão importante quanto aquela hora que o aluno passa na escola. Porque isso está formando caráter, né? Está formando, na verdade, abrindo a mente dele para receber aquilo que vai ser de Deus para a vida dele, né? Então, a professora lá na escola pública, né? A minha esposa é professora de escola pública, né? E falando da importância, né? Você falou aqui da importância que quando nós voltamos de Brasília, que eu pastorei 3 anos em Brasília, certo. E ela tinha só o 2º grau, né? E nós estávamos com o Felipe recém-nascido, e ela decidiu estudar, assim, completar os seus estudos, né? E ela entrou assim, para valer, né? Fez a faculdade de pedagogia na FUMEC e depois foi fazer o Enem. E ela foi interessante porque na prova do Enem ela entrou com aquele monte de jovem na sala, ela falou assim, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas Deus honrou ela tanto que ela entrou para o UFMG, fez letras no UFMG, agora terminou a pós-graduação em letras na UFMG, passou no concurso público da prefeitura. Glória a Deus. E assim, né? Já não é mais uma jovenzinha, né? Mas Deus usando o conhecimento dela, além da questão da renda, de melhorar a renda familiar, dá a satisfação de ser alguém útil na sociedade. Uhum. Né? Então, isso vale para os jovens, né? Isso vale para homens, para mulheres que já acham que já deixaram de estudar. Inclusive, já estou entrando agora no mestrado. Aí, ó, que benção. Não pode faltar. Né? E o seu mestrado vai ser focado em quê? A teologia pastoral, né? Com foco em missões. A ideia é trabalhar. Eu terminei um curso ano passado de marketing. Certo. O objetivo é tentar trabalhar a ideia do marketing voltado para missões. Né? Uhum. A gente tem hoje uma linguagem do marketing mais comercial, mas a igreja às vezes fica tentando usar uma linguagem comercial para tentar vender ou divulgar um produto que talvez seja o melhor para o mundo. E a gente precisa talvez trazer algumas ideias não comerciais, mas alguns conceitos que são muito importantes para a vida da igreja. E fazer essa conexão aí. Vou tentar. Legal. Isso é importante, né? Assim, até isso é um motivo, sim, para que os jovens também entendam, né, que precisam realmente buscar conhecimento. Agora, quando a gente fala de buscar conhecimento, a gente fala também que o jovem ele precisa estar focado aonde ele está para não abrir mão das suas convicções bíblicas, né? As suas convicções que foram forjadas muitas vezes na escola bíblica dominical, nos cultos, na comunhão com os irmãos, porque infelizmente a gente vê aí que não tem como esconder, há uma militância, sim, principalmente nos cursos superiores. Sim. Então, é necessário que o jovem esteja preparado
para responder a essa situação que pode acontecer no dia a dia. O senhor vê assim também, não? Eu vejo que eles ocuparam essa militância, essas ideologias que são contrárias aos ensinos da palavra de Deus, ocuparam espaço pela nossa ausência, pela nossa, talvez, inobservância e de cuidar de que os jovens, de fato, buscassem conhecimento, se preparar para ocupar os lugares. Então, nós passamos algumas décadas aí achando que o crente poderia ser só um empresário e não um professor, né? Ser talvez um médico e não um acadêmico. E aí nós deixamos essas áreas vagas para que outras pessoas ocupassem. Então, acho que agora a gente está tendo que fazer um trabalho mais difícil, mais árduo, mas eu acredito que a igreja tem bons acadêmicos, né? As escolas estão em busca de bons professores e as faculdades também sabem disso, né? A gente sabe que fora do Brasil, as grandes universidades no mundo, Harvard, né? Por exemplo, como exemplo, foram faculdades formadas por pastores, né? Por homens de Deus. Sim. Então, e a gente precisa voltar nisso, né? Eu também tenho tido assim a grata alegria de poder ser capelão, né? Agora, sobre a questão da capelania, é uma capelania um pouco diferente, né? Porque o senhor tem um foco diferente, né? Eu fiz assim 2 treinamentos de capelania, um hospitalar e outro escolar. Certo. Mas vim trabalhar, Deus me levou a trabalhar com capelania militar prisional. Olha só, presos militares. Presos militares. A gente até passou recentemente por um episódio da nossa cidade aqui, com a morte do sargento Dias, né? E a gente sabe que é um campo muito carente. E eu estou, né, melhor dizendo, né, trabalhando com a capelania militar prisional desde 2020 e levando a eles justamente, mais do que um culto, levando a eles o entendimento da palavra de Deus. Então, o que nós fazemos lá com eles, toda quarta-feira, ali no 1º Batalhão, ali na Praça Floriano Peixoto, toda quarta-feira, das 17 às 19, abrir a palavra de Deus e ensiná-los a palavra de Deus. E foi interessante porque eu levei muitos livros para eles lerem, além da Bíblia, livros, né? E um dos presos que estava lá, né, dos militares presos, começou a ler, mas assim, ele lia muito displicentemente, né? Perguntava, li, não li. Eu, como bom professor, disse, olha, eu vou querer um resumo na próxima semana. Como eles têm tempo, né? Tempo de sobra. Então, ele começou a fazer os resumos. E automaticamente ele vai ter que prestar atenção no que está lendo, né? Por incrível que pareça. Um advogado dele, um dia perguntou para ele que ele estava fazendo em termos de estudos para poder apresentar ao juiz, para poder remir um pouco a pena dele, né? E ele apresentou os resumos dos livros que ele estava fazendo. Para nossa surpresa, o juiz entendeu que todos aqueles materiais que ele tinha feito, e leu muito livro, e serviu de remissão de muitos dias da pena dele. Olha só. Os outros presos, então, perceberam que a receita é boa, né? Então, assim, é claro que quem está preso quer sair, né? A gente está lá para isso. Mas eu sempre digo para eles, não é questão de sair, é como você vai sair. Sim. Né? E não adianta a gente achar que eles vão ficar presos ali, e o fato de eles estar apenas reclusos vai fazer com que eles saiam dali transformados. Porque a gente sabe que o que transforma o cidadão não é a pena, não é a disciplina, mas é o evangelho. Verdade. A disciplina, ela precisa ser dada. E eu sempre digo para eles, olha, o que você semeou, você vai colher. E se a lei diz que você tem que colher 9 anos, são 9 anos. Agora, de Deus não se zomba, né? Se você começar a semear agora, você também vai colher. Então, o que a gente tem que semear? Então, esse ministério ali, não, eu falo que é
o ministério que eu tenho ali, que me dá muito orgulho. Sim. Porque não tem foto, não tem Instagram, não tem nada disso, não tem divulgação. Aqui talvez seja o primeiro lugar que a gente esteja falando diretamente disso. Mas é um chamado. Mas é um chamado. E nessa área, pastor, existem muitos casos, inclusive, de suicídio entre os militares, né? É um trabalho muito penoso, né? Muito desgastante o dia a dia, né? Então, assim, e alguns sucumbem, né? Como o senhor disse aí, e acaba tendo que ser responsabilizado e vão pagar por isso, né? A falta do cuidado com os militares, e eu falo assim, não cuidado institucional, porque a nossa polícia militar é muito cuidadosa e muito organizada, uma excelente instituição. Mas a gente sabe que atrás daquela farda existe um homem, existe uma mulher que precisa de cuidados emocionais, espirituais, né? E como capelão, esse é o nosso papel. Não só os que estão presos, mas com os que estão da ativa. Antes deles sair com a guarnição, enfrentar, a gente fala assim, João 10:10, ladrão vem para roubar, matar, destruir. Não é o pastor que vai enfrentar, é a guarnição militar. Verdade. Né? Então, quando ele vai dar de frente com aquele militar dele, ele está enfrentando o maligno, está enfrentando uma hoste maligna. Então, ele precisa estar debaixo de cobertura espiritual. Né? E a nossa polícia militar, ela não tem a capelania como algo reconhecido, né, institucionalmente, mas hoje nós temos um ministério, vamos dizer assim, que chama Sentinelas de Cristo, que é liderado aqui em Minas pelo coronel Cícero, e esse tem feito um excelente trabalho, principalmente com os da ativa, né? Principalmente com os militares que da ativa. Somos, acho que em torno de 39 capelães hoje dentro da Polícia Militar, aqui em Belo Horizonte, fazendo esse trabalho de momento com Deus, né? Antes da guarnição sair, orar com eles, colocar à disposição. E preservar o militar, não só desse enfrentamento aí, mas também dele lidar com as questões da vida, né? Então, assim, muitos militares nessa caminhada têm cometido autoextermínio. Né? São dados, sim, preocupantes, porque não são poucos, são muitos. Fora aqueles que estão em tratamento psiquiátrico. E a gente sabe que um cuidado pastoral nessa hora é fundamental. Eu instituí na cidade de Belo Horizonte o Dia Municipal da Bíblia. É o segundo domingo de dezembro. E para comemorar esse dia, eu aproveitei uma blitz que estava acontecendo da Polícia Militar e levei 100 exemplares da Bíblia para distribuir durante a blitz que estava acontecendo. Eu sabia que ia ter a blitz e levei. Olha que interessante. Um dos militares que estava ali, ele me disse, hoje eu acordei com vontade de tirar a minha vida. Ele me disse isso. E eu, naquele momento, falei, pois é, mas eu vim te trazer a revelação de Deus para a sua vida, que é a palavra de Deus. Entreguei para ele um exemplar da palavra de Deus. E você percebia naquele momento como que o semblante foi transformado. Né? É muito importante essa questão, por exemplo, da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Sim. Então, há uma necessidade realmente de cobertura espiritual. Nós que cremos, né, que há essa possibilidade, quanto mais você puder abençoar aqueles que estão ali, o lema da polícia é servir e proteger, né? Então, se eles estão ali para proteger e para nos servir, nada melhor do que ter também o que uma cobertura espiritual através da oração. Eu quero lembrar você aí que está nos assistindo para também nos seguir nas redes sociais. Lá no Instagram, @irlan.melo. Vai lá para a gente bater um papo ali nas redes sociais. Além disso tudo, reverendo, o senhor também é corredor. Me conta aí essa história, como é que isso surgiu na sua vida? É desde a infância, foi depois? Como é que surgiu essa questão? Mas não é um corredor completo, não é um corredor qualquer, não, é de maratona, Rapaz, né? Essa é uma parte que eu falo assim, que é o meu xodózinho, né? É mesmo? É meu xodó. A corrida de rua, né? Ela entrou na minha vida, esse ano fazem 10 anos que eu comecei a correr.
Certo. Na verdade, eu depois que casei, eu abandonei completamente os esportes, né? E aí é aquele negócio, né? Só no levantamento de garfo. É só na Coca-Cola. Mas aí o Ministério Pastoral ocupava muito tempo. Certo. E é aquela velha desculpa, não tem tempo para fazer atividade física. Só que isso tem um preço. E eu comecei a pagar o preço. Quando a gente vira a chave dos 40 anos, a conta começa a chegar. E ela chegou para mim, e quando chegou, eu comecei a perceber que, depois de uma consulta num cardiologista, que se eu não mudasse a minha rotina de vida, eu teria pouco tempo, ou teria uma vida muito ruim, sim, né? Na minha terceira idade, vamos dizer, está quase chegando lá, né? Falta pouco tempo. Tá nada, você está com quantos Estou anos? com 52. Aí, tá novo. Mas aí eu lembro que uma cardiologista disse: você está muito novo para poder estar tão assim, sedentário. Certo. Né? E assim, não tinha muita disposição para fazer não só as atividades físicas, mas, sinceramente, o gabinete pastoral, muitas vezes, para mim, era um lugar assim para dormir. Porque eu começava a ler, botava a cabeça em cima do livro, e às vezes a falta de atividade te gera isso. Sim. Gera isso. Não tem vergonha de falar isso, não. Sim. Deitava a cabeça num livro ali, às vezes não tinha movimento na igreja e dormia. Entendi. E eram 3 movimentos que o pastor fazia: sentado em casa, sentado na casa dos crentes, ou sentado no gabinete pastoral. E nisso, o peso aumenta, né? Cheguei quase uns 120 quilos aí. Uau! Né? Estava bem obeso. Qual que é a sua altura? Eu tenho 1,80. 1,80, 120 quilos. Já estava, né, do dedinho... Já passou do sobrepeso, né? A questão não era nem a quantidade de quilos em si, Sim. mas aquilo que estava causando em mim. Né? Família de diabéticos, então a proximidade da diabetes, pressão alta, e todas as taxas alteradas. E aí eu fui fazer a caminhada, a famosa caminhada. Quando a gente sai da consulta, a gente... Já começa. Já sabe a receita, a caminhada, né? Mas aí um irmão da minha igreja, comecei a caminhar com ele, né? E a caminhada é o seguinte: se você caminha sozinho, você caminha ali, vai com seus pensamentos. Mas se você vai fazer uma caminhada com alguém, se torna uma conversa, né? Bate-papo. E aí, pastor caminhando com membro de igreja, se torna aconselhamento pastoral, né? Então, eu já estava assim: gente, essa caminhada não está me fazendo muito bem, não, porque ela lidar com o problema. Você está levando o problema para a caminhada. Não estava fazendo muito bem, não. Aí eu compartilhei isso com uma pessoa e ele disse para mim assim: pastor, que você não corre? Eu disse: menino... Correr não dá para bater papo, não, né? Ninguém consegue bater papo correndo, né? Mas eu fui ali na Via 240, perto da igreja, morava no bairro Fernão Dias. E lá tem um percurso lá de 1.500 metros e de volta dá 3 quilômetros, 3 pouquinho, da entrada do bairro Tupi. E aí ele me chamou: vamos lá. Eu falei: olha, se eu correr 100 metros vai ser muita coisa. E aí eu fui. Mas, sinceramente, o primeiro dia eu cheguei em casa subindo a escada literalmente de 4, sem condição nenhuma, sem conhecimento nenhum. Mas aquilo me despertou. E eu fiz assim: olha, se eu fizer 1 quilômetro, chegar lá do outro lado, eu vou dar um glória a Deus muito grande. E eu fiquei naquela determinação de fazer aquele primeiro quilômetro ali, correr aquele primeiro... E passou... Sozinho? Aí eu estava com ele. Ele nessas primeiras semanas, ele me puxava, teve uma paciência tremenda comigo. E eu, bem obeso, correr 1.000 metros era uma tarefa muito difícil. Mas eu consegui, depois de 3 semanas, eu consegui chegar lá nos 1.000 metros, correndo, e cheguei lá assim, daquele jeito, destruído, mas cheguei. E cheguei dando glória a Deus, e ninguém entendendo nada que eu estava dando aqui, a glória a Deus. Eu disse: agora, meu objetivo é voltar correndo, e voltar. E aí, ok, passar umas 2, 3 semanas, eu consegui fechar esses 3.000 metros, né? Correndo, claro, gastando meia hora para correr 3 quilômetros, bem devagar. Mas a corrida entrou na minha vida ali. Eu comecei a apaixonar e comecei a descobrir um mundo que, inclusive, acho que merece uma atenção da nossa cidade. Porque hoje são vários eventos de corrida, né?
vários eventos na nossa cidade. Nossa cidade tem um calendário de corrida gigante. A única corrida que nós não temos em Belo Horizonte é a maratona. Nós temos a Volta Internacional da Pampulha. E eu coloquei isso como meu objetivo, fazer corridas. Só como pastor é complicado, porque as corridas são geralmente no domingo de manhã. Ah, sim. E pastor, né, tem igreja, então... Isso. Muitas vezes eu fazia a corrida e ia para a igreja. E depois ainda. corria para a igreja. Saía correndo literalmente para a igreja. Aham. E aí, nesses 10 anos, descobri a corrida, já foram mais de 200 provas corridas nesse tempo todo, com mais de 200 medalhas. É claro que, mas você ganhou, sempre pergunta ao corredor assim, você ficou em que lugar, né? Mas nunca foi um objetivo para o senhor isso, né? E existem, por exemplo, pessoas que entendem que assim, é pecado cuidar do corpo, é pecado você mexer na sua alimentação assim, para tratar dessa situação. Assim, o senhor, então, começou nessas corridas e tudo, e aí, chegou... Já que você quer que eu te pergunte, chegou em alguma colocação? Como é que foi? Bom, aqui, ó, até trouxe para você aqui, ó. Deixa eu ver. As medalhas, são as duas maratonas. Olha só, isso aqui é a Maratona de Lisboa. Deixa eu mostrar 42 aqui, ó. quilômetros. Maratona de Lisboa, explicando que maratona são 42 quilômetros. 42 quilômetros. E essa outra aqui? Essa foi a mais recente, de Chicago. Ó. Em Chicago. Então, a corrida, então, está te levando até para outros países. Me levou para outros países. Olha só, vou deixar aqui para... Pode deixar aí. Depois eu te devolvo. Bom, então, a gente precisa entender que, de fato, a gente não pode cair no hedonismo, que é o culto ao corpo. Que é, assim, mas é pecado, cuidado? Claro que não. Pelo contrário, Paulo diz para Timóteo assim, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Como pastor, a gente cuida bem da doutrina. E o cuidado de si. Certo. Então, esse cuidado do templo, de estar à disposição, né? Hoje, graças a Deus, a minha disposição melhorou muito. Disposição mesmo, né? Para fazer as coisas, né? Para cuidar das coisas. E essa disposição... Então, assim, cuidar da família, de achar que você não está assim, correndo risco de ter um infarto. Claro que se o senhor quiser me levar, a qualquer hora ele vai me levar. Sim. Mas eu estou me cuidando para isso. Isso é um exemplo para as pessoas. Entendi. Que o que mais que me impulsiona é que isso inspira pessoas a sair do sedentarismo, né? Porque a gente às vezes critica as pessoas que são viciadas no álcool, que têm uma vida noturna, terrível, né? Mas muitas vezes nós, como os crentes, também não fazemos o cuidado do corpo. Verdade. Tá? Isso é importante. Então, cuidar da alimentação. Então, passei a cuidar. Claro que Natal agora a gente... passa um pouquinho da conta. Passa um pouquinho da conta. Depois volta. Mas depois volta, né? Pastor, no início eu disse que o senhor também é o presidente do Presbitério Centenário. Explica pra gente o que é esse presbitério dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Sim. Bom, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é uma denominação federativa, né? Então, ela tem uma federação de igrejas espalhadas aqui, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, em basicamente todos os estados, né? E todas as capitais. São mais ou menos 5 mil templos, igrejas, 8 mil pastores. Para melhorar essa dinâmica, né? Nosso sistema presbiteriano ele é dividido em concílios. Então, o conselho local, que é formado por presbíteros e pastor ou pastores, cuida de uma igreja local. Certo. Para cuidar dessas igrejas locais, existe o presbitério, né, que é formado pelos pastores e representantes da igreja, no caso, presbítero. Né? Então, desse grupo de pessoas, forma-se o presbitério. E o presbitério cuida de um determinado grupo de igrejas de uma determinada região. Então, no caso do Presbitério Centenário, do qual eu sou presidente, cuida de 8 igrejas organizadas, né? Mais 3 congregações aqui na nossa região metropolitana de Belo Horizonte. Então, não só Belo Horizonte, como Santa Luzia, Pinhões também, nós temos uma congregação em Pinhões. Então, e a gente tem acima do presbitério, tem um sínodo que supervisiona, vamos dizer assim, os presbitérios. E a cada 4 anos se reúne o Supremo Concílio, né? Que são os representantes dos presbitérios que estão
presentes. A né? última reunião foi quando? Foi o ano 2022, né? 22. Julho. Então, próximo em 26. Um ano par, né? Dentro desse tempo todo de ministério, sua vida com Deus, sua caminhada, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou? O desafio sempre é o desafio de se manter como pastor. Não é uma tarefa fácil. Uhum. A gente é tentado o tempo todo a abandonar o ministério pastoral. Uhum. Por causa das dificuldades do ministério pastoral. Sim. A falta do reconhecimento, muitas vezes, das pessoas com relação à importância do pastor. Uhum. Né? E isso muitas vezes pesa na nossa vida. Então, às vezes o pastor é tentado, pela falta do reconhecimento, financeiramente, ele buscar outras alternativas. Sim. E às vezes ele abandona o ministério pastoral simplesmente por questões financeiras. Graças a Deus, hoje eu posso dizer que a minha igreja cuida bem de mim. Graças a Deus. Cuida bem de mim. Então, mas muitas vezes eu já fui tentado assim, não só pelo lado financeiro, lado emocional. Sim. De às vezes você não ter um amigo, de você não ter... Até porque o pastor não consegue compartilhar as suas dificuldades do dia a dia com a ovelha, né? Sim. Nesse ponto, a corrida me fez bons amigos. Legal. E isso é legal, porque muitas coisas que a gente às vezes não compartilha na igreja, ali o Joel pode compartilhar com um corredor. Ali não é o pastor, né? Ele é o pastor, porque a gente não deixa de ser, mas ele pode ser um corredor ali, né? Eu acho que essa questão do pastor, do grande desafio que você me perguntou, é da gente não se perder como pessoa. Entendi. Sabe? Não se perder como pessoa. O Joel, ele continua sendo Joel, marido da Cris, pai da Amanda e do Felipe, né? Que gosta de correr, que gosta do Atlético Mineiro, né? Isso aí a gente compartilha. Isso aí a gente está junto, né? Pastor, só um minuto. Assim, nós temos um quadro que se chama De Ovelha para Pastor. E tem uma ovelha sua que mandou uma pergunta que eu gostaria que o senhor pudesse responder. Coloca aí para a gente. Boa tarde, graça e paz, tudo bem? Meu nome é Reginaldo, sou presbítero da Igreja Presbiteriana da Graça, no bairro do Bibê. Meu pastor é Joel Caetano de Lima e eu queria deixar uma pergunta para ele aqui nessa tarde. Pastor, fala para nós aqui como é o seu trabalho, como você concilia o seu trabalho na Igreja Presbiteriana da Graça e a capelania militar. Mais uma pergunta, como isso significa para você hoje? Resume para nós a sua vida na capelania, na igreja e o seu testemunho sobre a capelania militar. O que isso significa para você hoje? O que isso representa? O que isso trouxe algo de renovo para a sua vida espiritual? Fala para nós. Forte abraço. Deus abençoe no nome de Jesus. Olha aí, pastor. Coisa boa, o presbítero Reginaldo é um grande amigo. Eu posso dizer que os meus presbíteros são meus amigos, né? E a gente já falou aqui um pouquinho sobre a capelania, mas eu agradeço a Deus pela liderança que eu tenho, que entendeu a importância de dividir o pastor ali local, com as suas ovelhas, com outros que carecem, as ovelhas perdidas, né? Aquelas que estão fora. E muitas vezes sacrifica, sim, cansa, né? Às vezes eu tiro um pouco do fôlego, pastor, porque é um trabalho pesado, árduo, mas a satisfação... Espiritualmente é pesado também, pesado. Né? Você disse aqui sobre... vamos ter um testemunho que ele disse para compartilhar. Teve um dia que eu estava bem cansado, assim, à tarde, a capelania à tarde, lá, assim, eu estava assim, tinha tido uma reunião mais cedo, e aí tinha que ir para a capelania, era de 3 às 5, não era de 5 às 7, eu tinha acabado de almoçar e disse, não, acho que eu vou ficar, hoje eu não vou. Depois eu justifico, estava bem cansado. Mas aí, o Espírito Santo falando no seu coração, você está cansado, mas vai. E eu cheguei lá, e um dos acautelados que nós chamamos lá, falou assim, pastor, quando eu vi o seu carro, ele já estava no horário de sol, banho de sol, quando eu vi o seu carro entrando, eu tinha certeza que Deus ia mandar o senhor, porque se o senhor não viesse, eu estava disposto naquela noite a tirar a minha vida. Olha só.
eu estava disposto a tirar a minha vida. Eu já estava assim, eu sabia que o Senhor ia vir, o Senhor ia orar pela gente e eu ia me aliviar. E ele me falou aquilo, eu disse assim, da importância de, às vezes, deixar o rebanho, de deixar aquela hora ali do gabinete pastoral e se dedicar ali àquela hora. Ser um instrumento, de Deus naquele momento, para aquela pessoa específica que estava esperando por isso. Sim, e a gente sabe que não é a gente, claro. Sabe? Assim, não tem nada em nós, mas a presença de Deus através de nós ali, naquele lugar. Então, agradeço o presbítero Reginaldo, o presbítero Saulo, o presbítero Izzy, né? São meus presbíteros que me ajudam aí, né? Liberando aí. É isso aí. Mas nós temos também uma outra pergunta, só que agora é de pastor para pastor. Eita, essa é difícil. Eu quero cumprimentar de maneira especial o pastor Irlan Melo e o pastor Joel Caetano. Eu sou o pastor Paulo, da Igreja Presbiteriana da Aliança, na cidade de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Sou vice-presidente do Presbitério Centenário. Gostaria de direcionar minha pergunta ao pastor Joel Caetano. Gostaria que ele falasse sobre a questão da saúde mental dos pastores. A pergunta que eu gostaria de fazer, gostaria de saber dele quais os conselhos ele daria para os pastores preservarem, cuidarem da sua saúde mental. Um abraço. Olha aí, ó. Acho que é um tema pertinente, né? Pertinente. Até porque nós passamos por um processo aí na pandemia muito difícil para os pastores, né? Nós estávamos acostumados. Primeiro, agradecer o Paulo aí pela pergunta. O Paulo é um grande amigo, né? Sim. Homem de Deus. Um homem de Deus, grande companheiro, fazendo um trabalho maravilhoso em Santa Luzia. Verdade. E tanto ele quanto eu, nós passamos por momentos difíceis. Eu acho que a pergunta dele vem nesse sentido, né? Que mesmo a gente cuidando de muitas pessoas, logo o retorno da igreja, depois da pandemia ali, eu como presidente, ele como vice, percebemos que muitos pastores sofreram muito, inclusive nós mesmos, com questões emocionais, precisavam ser tratadas, precisavam ser cuidadas, não apenas com aconselhamento. Sim. Precisava de um acompanhamento médico, né? Eu procurei acompanhamento médico, né? O Paulo procurou, e essa foi uma recomendação nossa. Primeiro é quebrar o preconceito. Claro. Né? A gente sabe que não é a procura do médico, não é quer dizer que você vai ficar dependente daquilo, mas naquele momento a gente precisa perceber que a gente necessita de um acompanhamento. O pastor ele tem o seu papel, né? O psicólogo tem o seu papel, o psiquiatra tem o seu papel. Verdade. E entendo que os pastores muitas vezes espiritualizam coisas que às vezes precisam ser de um consultório médico e não de um gabinete pastoral. Até porque os pastores não são super-homens, né? Claro que não, né? Claro que não. E a gente sabe da importância, às vezes, de o pastor procurar uma ajuda psicológica, às vezes, simplesmente para que ele possa entender algumas áreas da sua vida, né? Do seu sentimento, né? Que muitas vezes não estão claras na teologia. Sim. Mas Deus revelou isso na medicina, sem sombra de dúvida. Né? É claro que a gente entende o papel de não deixar que determinadas práticas sejam simplesmente, isso aqui se resolve só lá. Não. A gente ora. Claro. A gente crê que Deus vai usar o psiquiatra, que Deus vai usar o psicólogo. Né? E eu acredito que, como pastor, todos nós precisamos ter, em algum momento, essa ajuda. Reverendo Joel, o papo tá bom, passa rápido, mas infelizmente nós já estamos chegando no final. Quero agradecê-lo pela presença, nós vamos ter outras oportunidades, que Deus te abençoe, abençoe seu ministério e que a igreja possa continuar crescendo com várias e várias atividades aí que você tem. Se quiser deixar um recado para o pessoal que está te assistindo. Joia. Primeiro, agradecer essa oportunidade tão preciosa de a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa vida, né, da nossa história. Claro que realmente passou muito rápido, né? Não é? E a gente está ali na Igreja Presbiteriana da Graça, no bairro Tupi. E vai ser um prazer muito grande receber quem
está nos ouvindo lá da região, né? Conhecer mais da nossa vida, conhecer mais do ministério, querer correr comigo também um pouco. Né? Isso é uma boa. Né? Mas também orar, né? Continuar orando pela nossa cidade, Amém. Cuidando da nossa cidade. Agradecer a Deus pela sua vida, pelo Glória cuidado que você tem tido, não só com a política, né? Mas com a cidade em si, em todas as áreas, né? Que envolve a política. Que Deus te abençoe. Né? Conte conosco sempre, conte com o nosso apoio. Estamos aí para o que der e vier. Né? Obrigado, pastor. Eu quero deixar um recado para você que está nos assistindo aí. Olha, como foi dito aqui, não chegou o final. Deus ainda tem planos, propósitos para a sua vida. Às vezes você está com um pensamento que não é um pensamento que é seu. Na verdade, é por conta das circunstâncias e dos problemas. Mas Deus pode todas as coisas. Procure uma igreja, esteja firme, porque Ele vai transformar a sua realidade. O nosso podcast Conexão com Irlan Mello chega ao fim por hoje, mas eu quero agradecer a sua participação. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Um forte abraço.